na área, gente. Vamos responder aqui o TD3 de função quadrática de vocês. Vou corrigir, pessoal, a partir da segunda questão, tá bom? A porta de entrada de uma livraria de um shopping é um arco parabólico de segundo grau, cuja altura máxima é 4 metros. Então, informação que você deve grifar. A altura máxima é 4 metros. Ele está falando do nosso y vértice. E os pontos A e B, situados na base do arco, distam 3 metros um do outro. Como você pode observar, de A até B, 3 metros, tá bom? Para fixar um painel de a 0,5 metros de A e a 0,5 metros de B, a altura H aproximadamente que ficará disponível para a passagem na porta é de. Ou seja, ele me disse, ele quer saber a altura que vai ficar a porta, sabendo que desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, ele distou 0,5 metros. Ao mesmo tempo que ele também fez a mesma distância em relação a B. Tá bom? Agora, pessoal, para dar continuidade, eu vou colocar o eixo X, tá bom? Na base. E informar para vocês que eu posso colocar o eixo Y em qualquer lugar. Eu posso colocar o eixo Y bem no centro da parábola ou em uma das laterais da parábola ou em qualquer posição. Só que eu vou optar por colocar aqui no centro. Por que, Lucas? Porque ele te deu o vértice aqui, gente. Ele falou que o vértice aqui é 4. Ó. E se ele me deu esse vértice e eu colocar o eixo Y bem aqui, implicitamente ele vai estar me dando o valor de C, que é onde a função corta o eixo Y, é sempre o valor de C. E também ele evita que eu tenha que calcular B. Por que, Lucas? Porque a função não é crescente nem é decrescente. Isso quer dizer que B é zero. Ela nem corta subindo, nem corta descendo. E o C vai ser 4. Beleza? Sabendo disso, basta eu procurar o coeficiente A, montar a função e fazer o cálculo que ele me pede. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, outra observação. Você observa que eu vou cortar esse eixo, esse 3 metros, bem ao meio. Eu não coloquei bem ao meio? Então, eu vou dividir em duas partes iguais, sabendo que aqui é zero, tá certo? Então, ó, o que eu vou gerar? Vou gerar duas raízes. Quais serão as duas raízes, Lucas? Eu vou ter um x' de 1,5 atrás de zero no campo negativo. E eu vou ter um x duas linhas no campo positivo, pois vai estar depois de zero, de 1,5. Ou seja, os 3 metros dividido ao meio, antes de 0, menos 0,5, depois de 0, 1,5. Tá certo? E eu vou fazer a resolução da questão. Como, Lucas? Por qual método? Eu vou responder, gente, pelo método de fatoração. Eu vou achar o coeficiente A. Achar A. Tá bom? O coeficiente A. Por qual? Pela forma fatorada. Qual é a forma fatorada, Lucas? Y é igual ao coeficiente A. Vou colocar aqui o coeficiente A. Multiplicado por x variável menos a primeira raiz vezes x variável menos a segunda raiz, ok? E para isso, eu preciso ter um par ordenado, um par ordenado nessa função. Professor, eu tenho esse par ordenado? Tenho, você tem bem aqui em cima. Ó. Se você observar esse ponto aqui, né, 4, se aqui é 4, o par ordenado que eu posso montar vai ser qual, professor? O par ordenado vai ser a projeção desse ponto aqui, que vai ser dada por a projeção dela no eixo X, bem no 0. E a projeção dele em cima do eixo Y, no 4. Ó. Tá certo? Ou vou usar o X vértice e o Y vértice como um par ordenado aqui. Ah, professor, então é só substituir. Isso, galera, é só substituir. Então, vamos lá. Ó. No lugar do X que é variável, vou botar o 0. No lugar do Y, vou botar o 4. E no lugar das raízes, as duas raízes. Então, aqui vai ficar, ó. 4 é igual a não sei quanto é. O primeiro x é 0, menos a primeira raiz, que é menos. Então, aqui vai ficar mais, né? 1,5. Vezes o x, que é 0, menos da fórmula com mais da raiz, vai ficar menos
1,5, tá certo? Ou seja, desenvolvendo o cálculo aqui em cima, dando continuidade aqui em cima, 4 vai ser igual a vezes 1,5, né, positivo, vezes 1 menos 1,5. Multiplicando aqui, vai ficar 15 vezes 15, que é 225, voltando duas casas. Então, vai ficar 2,25. Então, aqui, 4 é igual a vezes 2,25. Passa dividindo. Então, A vai ser igual a 4 dividido por 2,25. Galera, dividir 4 por 2,25 é a mesma coisa que dividir 400 por 225. Tá bom? Se eu simplificar aqui em cima por 25 e aqui embaixo por 25, o resultado que eu vou obter para A vai ser de menos... me desculpa, aqui vai ficar menos, né? Que é menos... Estava me esquecendo disso, não posso esquecer. Concavidade para baixo, né? A negativo. Então, aqui vai ficar menos 16 sobre 9. Pronto, já sei o valor do A. O coeficiente A é menos 16 sobre 9. E agora, professor, o que ele quer? Eu vou para a segunda parte, tá bom? Ele quer que eu calcule, né? Aqui vai ser a segunda parte, que foi achar o coeficiente A. A segunda parte consiste em eu fazer o cálculo que ele quer. O que é que ele quer saber? Qual é essa alturazinha H aqui, né? Ó, esse Hzinho aqui. Lucas, tem como montar um par ordenado aqui? Tem, você tem sim. Então, vou fazer no campo positivo. Como é que ficaria esse ponto aqui? Esse ponto ele vai ser dado pela altura H, né? Ó, pela altura H, em Y, e com... E no X, professor? Aqui você escreve 1. Por que 1, professor? Porque, ó, de 0 até 1,5, voltando 0,5, o que fica? 1. Então, o par ordenado aqui vai ser 1 e H, beleza? Então para me achar a altura, basta fazer o f de 1. Isso. Coloca o 1 no lugar do x e o h no lugar do y. Então, vamos montar aqui a função, já que eu sei o valor de A, o valor de B e o valor de C. Ó, o A, a função ela vai ficar assim, ó, y igual a menos 16 sobre 9 multiplicado por x ao quadrado. Valor de B não tem, mas o valor de C é 4. Feito, portanto, aqui. Agora é só substituir aqui. Ó. No lugar de y, vou descobrir h. Certo? Menos 16 sobre 9 multiplicado por 1 ao quadrado mais 4. Ou seja, h vai ser igual a menos 16 sobre 9, porque o quadrado de 1 é 1, e vezes 16 vai ficar 16, mais 4. Ó. Olha o artifício que eu vou utilizar aqui. Qual é o artifício, Lucas? Aqui embaixo, implicitamente, não é 1? Então, para ficar 9, eu não tenho que multiplicar por 9. Então, eu multiplico em cima e embaixo por 9. Ó. Vai ficar assim, ó, menos 16 sobre 9, mais 36 sobre 9. Ó. Menos 16 com 36 vai ficar 20, né? Então, a altura vai ser igual a 20 dividido por 9, né? Vai dar aproximadamente 2,2, um número periódico, tá certo? Ou seja, o item certo aí, gente, vai ser o item A, porque ele vai dar aproximadamente 2,22 metros. Vamos partir para a terceira questão. Nos procedimentos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevada temperatura. E em muitas situações, o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para atingir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo, de acordo com a função. Então, eu tenho uma função denominada função por partes. Como assim, Lucas? Os valores que vai de 0 até 100, não podendo ser 100, usa essa função linear de primeiro grau. Já para os valores superiores a 100, considerando 100, tá bom? Você vai usar essa função quadrática aqui. Tá certo? Então, tem duas funções divididas em intervalos de classe, tá bom?
Então vamos lá. A temperatura atingida pelo forno em graus Celsius e T é o tempo em minutos decorrido desde o instante em que o forno é ligado. Uma peça deve ser colocada nesse forno quando a temperatura for 48 graus. Então, inicialmente eu coloco a partir do momento que o forno estiver com 48 graus. E retirada quando a temperatura for 200 graus. Então, o momento que a peça vai ser retirada quando tiver a 200 graus. O tempo de permanência, o tempo de permanência dessa peça no forno é em minutos igual a... Bom, galera, seguinte, você concorda que se eu fizer uma linhazinha do tempo aqui, de intervalo de tempo, você concorda que eu teria 0 graus no instante zero e que, decorrido um certo tempo, ele estaria a 48 graus, mais T1, e que ele vai chegar a 200 graus no que nós chamaremos de T final, tá certo? O T final. Ou seja, o raciocínio para essa questão é bem simples. É só você tirar aquilo que ela não quer, que é esse intervalo aqui todinho, de toda a função. O que vai sobrar? O tempo que essa peça ficou no forno, tá certo? Ela ficou quanto tempo no forno, Lucas? Esse intervalo de tempo aqui todinho, que ela ficou no forno. É só você tirar isso disso, ou seja, você tira o tempo que ela levou para aquecer até 48 graus do tempo total que ela ficou no forno, o tempo total que esse forno ficou ligado. Ou seja, como assim, professor? De modo geral, você vai escrever assim, do tempo final, você vai tirar o tempo inicial. E o que é que vai ficar? O tempo que ela ficou no forno, beleza? Agora eu entendi. E agora? Vamos responder a questão, então, tá certo? Vamos fazer primeiro o tempo final, né? A relação para o tempo inicial, que é quando ela vai estar a 48 graus Celsius. E eu vou pegar a função que compreende. 48 não está entre 0 e 100? Pronto, vou pegar essa daqui. Então, vai ficar 48 vai ser igual a 7 quintos de T mais 20, certo? Organizando o cálculo, o 20 vai para o membro do 48, então vai ficar 48 menos 20, igual a 7 sobre 5t, tá certo? Subtraindo aqui, vai ficar 28, né? 28 igual a 7t sobre 5, ou seja, se você simplificar esse lado da igualdade por 7 e esse lado da igualdade por 7, você vai obter como resposta 4, né? E aqui vai ficar apenas o t, e aqui vai ficar o 5. Ou seja, quando fizer meios pelos extremos, você vai ter que t é igual a 20. 20 minutos. Pronto. Fiz a primeira parte, vou chamar aqui de etapa 1. Agora vamos para a etapa 2 do meu cálculo, que é calcular 200 graus. 200 graus vai estar um número maior do que 100. Então, eu vou pegar esta função aqui, que vai ficar assim. 2 sobre 125t ao quadrado menos 16t sobre 5 mais 320. E isso vai ter que ser igual a 200, né? Traz o 200 para o primeiro membro. Aqui vai ficar 2 sobre 125t ao quadrado menos 16t sobre 5. De 320 tira 200, vai ficar 120 positivo. E aqui vai ser igual a zero. Acaba de se transformar numa equação do segundo grau. E a resolução da equação do segundo grau, eu quero responder por soma e produto. Então, para responder por soma e produto, o meu A tem que ser 1. Então, aqui, gente, olha a malandragem que eu vou utilizar. Eu vou multiplicar a equação inteira por 125 sobre 2. Por que, professor, que o senhor vai fazer isso? Porque 125 vai cancelar com 125. O 2 vai cancelar com 2, beleza? Aí o meu A vira 1, tá bom? Aí é como se fosse assim,
2 cancela com 2, fica 1. Então, aqui vai ficar t ao quadrado. Menos. Agora, vamos ao seguinte. 125 dá para dividir por 5, que vai ficar 25, né? Ó, cancela em cima e cancela embaixo. Fica 25 em cima. Então, aqui vai ficar 25 vezes. Ó, e 16 vai simplificar com 2, que vai ficar 8. E aqui fica t mais. E aqui, professor, como é que vai ser? Ó? 120 dividido por 2 vai ficar 60. Então, aqui vai ficar 60 vezes 125 igual a 0. Ou seja, t ao quadrado menos 2,25 não forma 50, 4,25 não forma 100. Então, 8,25 é 200. 200t mais 7.500 igual a 0. Pronto. Agora, eu posso responder por soma e produto. Dois números que somados vai dar mais 200. E que se eu multiplicá-los, eles vão ter que dar mais 7.500. Certo? Os números que me vêm à cabeça é 150 mais 50, que vai dar 200. E aqui vai ficar 150, né? Ó, vezes 50, que vai dar 7.500. Quer dizer que o meu tempo 1 vai ser igual a 50 e que meu tempo 2 vai ser igual a 150. Lembrando que essa unidade aqui é minutos, né, pessoal? Agora vamos lá, por lógica, pessoal. Raciocina comigo. Se 48 graus, quando eu fiz o cálculo aqui em cima, correspondia a 20 minutos, 2,48 graus não daria 40 minutos? 2,48 graus não daria 40 minutos? Ou seja, se você observar, 50 não vai servir para o meu cálculo. Por que, professor, que não vai servir para o seu cálculo? Porque é um número muito baixo, galera. É um número muito baixo. Então, elimina os 50. Mais coerente é que a resposta seja 150 minutos. Aí sim, faz sentido, né? 200 graus, 150 minutos. Pronto. Fazendo isso, agora vamos para a terceira e última etapa, que é o que o problema pediu como resposta. Foi o que ele pediu que eu fizesse como resposta, professor? Ele pediu que eu descobrisse o tempo que essa peça ficou no forno, tá bom? E qual foi o tempo que ela ficou no forno? Você vai tirar do tempo final, que é 150, você vai tirar o tempo inicial. O que é que vai ficar? O tempo que ela ficou no forno, certo? O tempo que ela ficou no forno. Então, vamos lá. Então, vai ficar 150 menos 20, que vai dar 130 minutos. Portanto, o item certo é o item D de dado. Feita aí, portanto, a terceira questão. E agora vamos para a quarta questão, certo? Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam o consumo e custos diversos, né? Consumos e custos diversos. Vou trocar aqui para apontador. Consumo diverso. A potência P de um chuveiro elétrico é dada pelo produto entre a resistência elétrica R e o quadrado da corrente elétrica. Isso aqui é importante, ó. Grifem o quadrado da corrente elétrica I. Então, é I ao quadrado, que por ela circula. O consumo de energia elétrica por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica aí que circula por ele? Pessoal, ó, se você observar bem, nós temos aí uma função quadrática, né? Uma função quadrática. Por que, Lucas, função quadrática? Porque ele diz assim, ó, o quadrado da corrente I. Ou seja, ele fala que I está ao quadrado. E ela é multiplicada pela resistência R. Tá bom? E isso corresponde à energia consumida. Beleza? Onde eu tenho uma função em que o B é zero, né? E o C também é zero. Bom, com base nisso, eu já posso matar qual é o gráfico. Ó. Não pode ser o item B. Não pode ser o item C, que era C, viu, gente? Não pode ser o item E, em hipótese alguma. E se você observar, o C não é o ponto de partida, ele parte de zero. E tem a resposta.
Item D não é porque nem parte de zero, tá vendo? Ele parte um número acima de zero. Então, o item A é a resposta certa da quarta questão. A quinta questão ela diz o seguinte: uma empresa observou que a quantidade de toneladas de carne que ela exporta em uma semana é dada por, tá aí a função, tá certo? Nitidamente do segundo grau. E ele me diz o seguinte, sendo A, B e C constante e X o preço do produto em reais por quilogramas praticado na referida semana. Sabe-se que para o preço, aí ele vai me dar uma organização, um par ordenado pelo visto. Para o preço de R$3, a quantidade consumida foi 7.500 toneladas. E que para R$4 a quantidade é máxima, ou seja, Y vértice, né? Ó, Y vértice. E que para R$8 a quantidade é 0. Que pares ordenados ele me deu, Lucas? Ele me disse que eu tenho X, ou eu tenho 3, né? R$3 para um consumo de 7,5 toneladas. Eu botei um ponto e vírgula aqui para evitar confusão com a vírgula 7,5. O outro par ordenado que ele me deu é 4 e ele me falou que é máximo. Se é máximo é Y vértice. E o outro par ordenado que ele me deu é 8 para 0. Gente, quando eu tenho Y0, isso aqui é raiz, que é X', ou X duas linhas, tá bom? E esse valor aqui é o meu X vértice. E esse valor aqui, um par ordenado qualquer, tá bom? Você está observando que o X vértice ele não está em cima do eixo Y. Então, ela não é simétrica. Se ela não é simétrica, eu posso fazer o gráfico assim, ó, vapt-vupt. Eu vou partir de 0, vou considerar como meu X duas linhas o ponto 8, como o meu X o 0. E o meu vértice sendo 4, ó, satisfaz, ó, aqui de 0 até 4 é 4, e de 4 até 8 é 4 também, então está super satisfeito. E eu vou descobrir o meu Y vértice, tá bom? Que é o que ele quer. Ele quer saber a quantidade máxima, ele quer o Y vértice. Então ele quer saber esse moço aqui, tá certo? E ao mesmo tempo ele me deu um par ordenado. Se você observar, o 3 ele fica antes do 4, né? E se projeta aqui no 7,5. Na condição de Y, eu estou calculando a unidade em toneladas, valor, né, dado em reais. Tá certo? Bom, pessoal, eu vou usar a forma fatorada para descobrir o que ele quer. Eu vou montar a função pela forma fatorada. Depois que eu achar a função pela forma fatorada, eu mato o resto. Se você observar, ó, eu já sei o valor de C. Quanto é o valor de C? O valor de C é 0. Basta eu descobrir o valor de B, tá bom? Então, vamos lá. Primeira etapa, achar A. Para mim achar o A, eu vou usar a forma fatorada. E A vezes x variável menos a primeira raiz vezes x variável menos a segunda raiz. E um par ordenado qualquer, ó, que no caso eu vou usar 7,5 e 4. Então, substituindo, no lugar de y vai ficar 7,5 igual ao A, que eu não sei quanto é. O valor atribuído a x, ó, se você olhar aqui no par ordenado, é 3. Menos a primeira raiz, que é 0. Vezes 3. Menos a segunda raiz, que é 8. Então, aqui vai ficar 7,5 igual a vezes 3 vezes menos 5, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 15, né? Então, a vai ser igual a 7,5 dividido por... Aí vai ficar negativo, porque o menos com mais vai ficar menos 15, tá certo? Ou seja, volta uma casa e aqui é a mesma coisa que você dividir 75 por 150, ó. Volta uma casa, preenche com 0, tá bom? Lucas, e agora? Dá para te simplificar por quanto? Eu vou simplificar, pessoal, por 75. Divide em cima por 75, divide embaixo por 75. Porque 2,75 forma 150. E 75 simplifica por 75. Feita, portanto, a resolução agora, achando o A,
Então, o A vai ser igual a menos 1 sobre 2, menos 1 meio. Achando o A, eu vou para a segunda parte, que é achar o B. Montar a função, desculpa. Montar a função. Vou partir agora para a montagem da função. Professor, para montar a função, o que é que eu preciso? Apenas o coeficiente A e a forma fatorada, tá bom? Então, aqui vai ficar ó, y igual, no lugar do A eu vou colocar menos 1 sobre 2, tá bom? Aí vai ficar x menos a primeira raiz, e as raízes, né, que vai ser aqui, vai ser 0, vezes x menos a segunda raiz, que é 8. Então, aqui y vai ser igual a menos 1 sobre 2, vezes x, vezes x menos 8. X vezes x ao quadrado. X vezes 8, 8. Agora vamos fazer direto. Ó. Menos 1 vezes x, menos x. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Então, y vai ser igual a menos x ao quadrado sobre 2, né? Ó. Menos 1 vezes x vezes menos 8. Então, vai ficar mais, né? Porque menos com menos vai ficar mais. Aí vai ficar, ó, 8 dividido por 2, que vai ficar 4. Pronto, montei a função. E agora, professor, o que é que ele quer que eu procure? Ele quer que você calcule o valor máximo. Lucas, como é que eu vou achar o valor máximo? Ou mínimo, né? Eu posso achar por y vértice, que pode ser feito de duas maneiras. Por menos delta sobre 4a ou por f de x vértice. Eu vou usar a segunda opção. Então, ó, f de x vértice. Que é o meu x vértice? 4, né? Ó, 4. F de 4 vai ser igual a minha função substituindo por 4. Ó. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado sobre 2, né? Mais 4. Ah, aqui tem um x, 4x, desculpa, 4x, beleza? Então, aqui vai ficar 4 vezes 4, né? Eu sempre estou esquecendo desse moço, não posso esquecer dele, 4 vezes 4. Então, aqui vai ficar, ó, f de 4 vai ser igual a menos 16 sobre 2, mais 16. 16 dividido por 2 vai ficar menos 8, né? F de 4 vai ser igual a menos 8 mais 16. Então, f de 4 vai ser igual a 8 toneladas. Certo? Vai ser a quantidade máxima, portanto, o item certo é o item de escola, tá bom? Vamos agora partir para a próxima questão. Pessoal, a sexta questão ela diz o seguinte. Um mergulhador queria resgatar a caixa preta de um avião que caiu em um rio Amazônico. Como havia um pouco de correnteza, a trajetória descrita pelo mergulhador foi como a representação da figura abaixo. Sabe-se que a distância horizontal do bote resgatado ao local onde estava a caixa é de 5 metros, que a trajetória do mergulhador é descrita pela função. Então, a função parabólica, né? A profundidade que o mergulhador terá que alcançar será. Se você observar, o mergulhador ele vai sair daqui, né? Tá bom? Vamos supor que quando ele mergulhou, aqui já seja o nível da água, tá certo, gente? Ó, a trajetória é essa daqui, nível da água. Vamos supor isso. Então, a distância do 0 até o 5, ela compreende como o nosso x vértice, porque vai sair do 0 até aqui, ou do 0 para trás, tá certo? Então, esse 5 aqui nada mais é que o nosso x vértice, beleza? É o nosso x vértice. Então, ó, se ele quer saber a profundidade, e a profundidade é o nosso y vértice, basta desenvolver o cálculo agora. Ó. Então, aqui vai ficar ó, f de 5, né? Que é o meu x vértice. F de 5 vai ser igual a menos 5 ao quadrado mais 1 meio de 5 mais 3. Aqui f de 5 vai ser igual a menos 25. Lembra? Ó? Base negativa fora do parênteses, resultado negativo. Mais 5 meios mais 3. Tá certo? Aqui, gente, o que é 5 meios? Se você pegar 5 meios aqui, 5 sobre 2 dá 2,5. Então, eu posso fazer assim, ó, mais rápido, para mim não trabalhar com
MMC. Fica menos 25 mais 2,5 mais 3. Ó. Se tu somar aqui, vai ficar 5,5, né? Então, f de 5 vai ser igual a menos 25 mais 5,5. Tira 5,5 daqui, vai ficar 19,5, né? Ó. Então, f de 5 vai ser igual a 19,5 metros. Portanto, o item certo é o item B de bola. Então, pessoal, vamos fazer, portanto, a questão número 7 agora, tá certo? Ela é do Enem 2017. Ela diz o seguinte: a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista do Oscar Niemeyer, localizado na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Se é parabólicas, é função do segundo grau. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas da entrada principal da capela. E a figura 2 fornece uma visão frontal desta abóbada, como medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H? Então ele quer saber essa altura aqui, né? Ó, H, em metros, indicado na figura 2. Gente, ó, mesmo macete que eu utilizei anteriormente. O que é que você vai fazer, professor? Eu vou jogar o eixo Y e o eixo X aqui. Ó. O eixo X sempre parece que sim, aqui na base. Ó. O eixo X. Vou jogar o eixo Y onde, professor? Aqui na ponta? Não, vou colocar bem no meio. Por que você vai botar no meio mesmo? Porque quando eu coloco bem no meio aqui, o ponto que ele quer, que é o vértice, que é o H, ele vai estar na minha função de C. Achar o H é achar o C da minha função. Tá bom? E outra, se você observar bem aqui na resolução, quando eu coloco aqui no meio, o meu B é zero. Ó. O meu B não vai ser nem crescente nem decrescente. O meu B vai ser zero. Então, eu posso dizer que eu sei que o meu B na minha função é zero e sei que o meu C vai ser o H, que é o que o problema está pedindo como resposta. Ah, professor, então o senhor desenvolve o cálculo, acha o A e depois desenvolve a função. Isso, achando o C como resposta. Valeu? Então, vamos lá. Para que eu possa achar aqui, eu tenho que pensar uma coisinha. Ó. Se daqui para cá é 5, então bem aqui eu vou considerar uma raiz como sendo 5 positivo. E se eu coloco o eixo no meio, aqui é 0, né? Então, se daqui para cá é 5, daqui para cá vai ser menos 5. Aí eu uso a forma fatorada para desenvolver essa questão. Então, primeiro passo, achar A. Para achar o A, eu uso a forma fatorada. Para mim, eu vou usar nesse caso, né? A vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz com um par ordenado. Qual é o par ordenado que eu vou ter aqui? Está aqui, achei. Está aqui o par ordenado. Quem é que está na condição de x? O 4. Quem é que está na condição de y aqui? Ó? O 3. Pronto, já tem o meu par ordenado. 4 e 3. Tá bom? Agora vamos substituir. Raiz, quem é o meu x'? Menos 5. Quem é o meu x duas linhas? Mais 5. Só substituir agora, galera. Então vai ficar, ó, no lugar do y, eu vou botar 3, né? Então aqui vai ficar 3 igual a, abre parênteses. No lugar do x vai ficar 4, menos a primeira raiz, que vai ficar menos com menos, vai ficar mais 5, vezes o x, que é variável aqui, que vai ser novamente 4, né? Ó, vai ser 4, menos, porque mais com menos vai ficar menos, a outra raiz que é 5, tá certo? Ó, pronto. A vezes 9 vezes menos 1, tá certo? Ou seja, professor, dando continuidade no cálculo bem aqui, vai ficar 3 é igual a menos 9A, ou seja, A vai ser igual a menos 3 dividido por 9. Quando eu simplificar aqui por 3, vai ficar 1/3, né? Ó, divide em cima por 3, divide embaixo por 3. Então, vai ficar A é igual a menos 1/3. Então, aqui vai ficar assim, ó. Y é igual, o A eu já sei quanto é, menos 1/3. Abre parêntese, x menos a primeira raiz, que é menos 5, vai ficar mais 5, né?
vezes a segunda raiz, que é menos 5. Tá certo? Não precisa achar o A. Já está aqui. Não precisa eu achar o B. Só precisa achar o C. Então, só basta você multiplicar os termos que vão gerar o valor independente. Ó. Menos 1 vezes mais 5, menos 5. Menos 5 vezes menos 5. Isso vai dar quanto? Aqui vai dar mais 25. E 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 sobre 3. Ó. Esse aqui vai ser o meu termo independente. Fiz direto a questão. Galera, eu vou dar uma paradinha agora na 7ª questão, tá certo? Para que eu possa dividir a primeira parte, né? Eu vou dividir essa resolução em 3 e eu estarei agora fazendo a segunda parte. Valeu, gente. Até a próxima.